Você já enfrentou os teus medos e as tuas ansiedades hoje? Convivemos diariamente com essas emoções e não tem jeito. Esse relacionamento vai durar para sempre. Cabe a você escolher quem vai comandar a tua vida. Neste vídeo eu vou falar de 6 atitudes que vão te ajudar a lidar com medo e com ansiedade no dia a dia. Fica comigo e vem conferir até o final. Olá! Eu sou Rui de Oliveira, psicólogo e especialista em psicologia clínica. E antes mesmo de eu entrar na universidade, eu já sabia que não existiam fórmulas prontas e acabadas para poder lidar com as nossas emoções, com os problemas emocionais que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. Em especial, não existem fórmulas prontas e acabadas para poder lidar com medo e ansiedade. As pessoas e as coisas mudam o tempo inteiro. E com tantas mudanças, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também se modificam. Agora, imagine por um instante, imagine que o ano é 2019, setembro de 2019 para ser mais exato. Em uma praça pública qualquer, 2 amigos se encontram. Um deles morre de medo de ficar doente. Por isso, ele evita sair de casa para não ser contaminado por bactérias e vírus. Quando ele sai, usa luvas e máscaras de proteção. É um sujeito muito estranho. Está sempre distante das pessoas e não gosta que ninguém toque nele. Vive isolado com medo de doenças e acha que vai acabar morrendo. A outra pessoa, o seu outro amigo, sofre por antecipação, porque ele acredita que os amigos não vão lhe convidar para sair. Então, ele não terá vida social. E no trabalho, acha que será demitido a qualquer momento. Isso lhe causou uma ansiedade muito intensa e não consegue dormir direito nos últimos meses. Eu vou relembrar que essas pessoas se encontraram no ano de 2019, lá por setembro de 2019. Naquele contexto, essas 2 pessoas tinham esses tipos de medo e sofriam por esses tipos de ansiedade. Naquela época, tão distante da nossa atual realidade, qual seria o seu conselho para essas 2 pessoas? Afinal de contas, o sofrimento delas era desproporcional e exagerado. E se não estavam, iriam ficar doentes. Mas em outra época, mais precisamente em setembro de 2020, o mundo é outro. Mudou. E nós também mudamos. Nossos medos e nossas ansiedades de hoje foram potencializadas. E outras pessoas que não sofriam com medo e ansiedade, agora sofrem. No planeta vivem mais de 7 bilhões de habitantes. Estamos, de uma forma ou de outra, sofrendo com a pandemia. Então, se a dor de antes mudou, também temos que mudar a forma como lidamos com ela. Precisamos também compreender que somos pessoas únicas e, para as mesmas situações vividas, cada um de nós responde de forma diferente. Não somos iguais. A realidade muda e nós mudamos. Agora, eu vou te apresentar 6 atitudes para você lidar melhor com os medos e com a ansiedade no seu dia a dia. O primeiro passo para lidar de forma saudável com medo e ansiedade é aceitar que eles existem em nossa vida. Por mais ridículo que possa parecer, um adulto pode sim ter medo de um inofensivo inseto, uma barata, por exemplo. Mas para enfrentar esse medo, a primeira coisa que precisa ser feito é admitir que esse medo existe. E isso se aplica para qualquer tipo de medo ou qualquer tipo de ansiedade. Para que você não seja surpreendido, aceite o medo e aceite a ansiedade na sua vida. A segunda medida é imprescindível para qualquer coisa que você faça com a sua vida. Conheça a si próprio. Tenha domínio sobre você. Saiba como você reage emocionalmente diante de uma ameaça, seja ela presente, no caso do medo, ou seja ela uma ameaça futura, no caso da ansiedade. Observe o seu comportamento, observe a sua resposta emocional e também a sua reação fisiológica. Com qual intensidade as tuas mãos ficam suadas? O quanto aumenta os batimentos cardíacos? Qual é o nível de tensão muscular? Entre tantos outros sintomas, o que vem acontecendo com você fisiologicamente?
Diante da ansiedade e do medo, você não pode ser surpreendido. Saiba como você reage a essas ocasiões. Conheça a si próprio, pois cada pessoa reage de uma forma diferente diante de um mesmo tipo de situação. As respostas são diferentes, mesmo que as situações ameaçadoras sejam as mesmas. Você pode dominar muitas coisas, ter acesso a muita informação, conhecer um pouco de quase tudo, mas não deixe de investir o seu tempo para poder desenvolver o seu autoconhecimento, conhecer a si próprio e dominar os detalhes da sua vida, os detalhes da sua personalidade e como você lida com as emoções e diante das adversidades é imprescindível, fundamental para que você possa sobreviver e viver bem numa sociedade como a que a gente vive atualmente. Aprender nunca é demais. A terceira atitude está no conhecimento. Para você, o que é medo e o que é ansiedade? Ou melhor, como é o seu medo e a sua ansiedade? Cada pessoa tem a sua própria história de vida e, portanto, cada um tem o seu próprio medo e a sua própria ansiedade. Essas emoções, se estiverem roubando a qualidade da sua vida, você precisa conhecer elas bem de perto. Leia, pesquise, estude sobre o tema. Transforme ignorância em conhecimento. Quanto mais você souber sobre elas, mais bagagem teórica terá para poder lidar com as características dos teus medos e da tua ansiedade. Não permita que esses sentimentos criem um cenário catastrófico. Direcione a sua atenção para aquilo que é racional e verdadeiro, sem fantasia e sem informações erradas. Será pelo conhecimento que você irá conviver com harmonia. Seja um expert dos teus medos e das tuas ansiedades. A quarta sugestão que eu tenho para você lidar com medo e ansiedade é uma atitude muito necessária para todos nós, especialmente nos dias atuais. Seja tolerante com você mesmo. A sociedade e as pessoas à nossa volta vão exigir cada vez mais de você. Se hoje o seu sonho é comprar uma casa própria, lembre-se que para outros o grande sonho é comprar uma segunda mansão, uma segunda casa de praia. Em ambos os casos, o desejo vem no sentido de ter cada vez mais e mais. E isso ecoa como uma sentença nos nossos ouvidos toda noite quando a gente tenta dormir. Estamos, em geral, sempre insatisfeitos e não percebemos que nem sempre tudo aquilo acontece como nós gostaríamos que acontecesse. Vamos colecionar dias ruins, vamos ter prejuízos, vamos ter desamores, dores e sofrimentos. A nossa rotina muitas vezes será uma bagunça. Bem-vindo à vida humana. Uma vida onde acreditamos que somos um fracasso, que não conquistamos nada e que nunca chegaremos lá. Idealizamos, na verdade, uma vida perfeita, um verdadeiro conto de fadas. E esquecemos que as nossas reais conquistas, elas existem. Além de esquecer das conquistas que tivemos, também esquecemos o quão difícil foi chegar até aqui. Se você tem dificuldade de perceber as tuas conquistas e os teus valores, certamente estará alimentando muitos medos irracionais. E a sua vida será um lamento antecipado, sofrendo com ansiedade diante de um futuro que nunca vai te satisfazer. Não seja acomodado, mas aprenda a lidar com as frustrações e com os teus erros. Seja tolerante com você mesmo. Quinta atitude que você pode ter para poder lidar melhor com medo e ansiedade tem 4 pilares: dormir, comer, beber e correr. Somos corpo e consciência unificados. Não tem uma ordem de prioridade, não existe quem vem primeiro ou quem é mais importante. Para que as suas emoções estejam equilibradas e saudáveis, ou para você poder realizar qualquer atividade que exija um certo desempenho cognitivo, você vai precisar ter um corpo saudável. Entre vários outros aspectos, dormir bem e se alimentar adequadamente é essencial. Tem um provérbio chinês que diz que saco vazio não para em pé. E essa expressão diz que se você tiver uma boa alimentação, uma alimentação saudável,
poderá sustentar igualmente um corpo saudável. Por comida, nossos ancestrais enfrentaram medo para caçar. E com a falta de alimento, eles se preocuparam antecipadamente e migraram para bem longe. Hoje nós saímos todos os dias para buscar alimento, mas agora trocamos a ideia de caçar pelo trabalho. Também sofremos com ansiedade diante da ameaça de perder os nossos empregos ou da economia entrar em colapso. E temos que criar alternativas todos os dias para poder sobreviver a isso. Para enfrentar a batalha diária, precisamos manter o nosso corpo em constante movimento. Para isso, fazer atividade física com regularidade é indispensável, pelo menos 3 vezes por semana. Então, vamos lá. Se você tem problemas com ansiedade e com medo, cuide imediatamente da sua alimentação. Durma bem todas as noites e faça regularmente atividade física. Hoje eu preparei 6 atitudes para você lidar com medo e ansiedade. A 6ª e última atitude para poder você lidar com essas emoções é aceitar que somos pessoas frágeis e precisamos dos outros para nos ajudar. E ser frágil não quer dizer que sejamos pessoas fracas. Um filhote de girafa ou um filhote de antílope e tantos outros animais já ficam de pé assim que nascem, pois eles precisam se proteger dos seus predadores. Mas os humanos dependem totalmente de alguém para sobreviver. Nem a cabeça conseguimos sustentar quando nascemos. Fisiologicamente, nascemos totalmente dependentes. E psicologicamente, vamos construindo ao longo da nossa existência uma dependência pelo outro incrível. Somos seres sociais e pensando dessa forma, você não deve se considerar uma pessoa fracassada, derrotada ou covarde toda vez que você sentir medo ou ficar angustiado por perder o controle da sua vida para a ansiedade, por exemplo. Compartilhe as suas dores, os seus temores. Fale com familiares, com amigos, mas não se isole no seu mundo. Ficamos cada vez mais vulneráveis quando nos fechamos, quando nos isolamos. Faça novas amizades. Frequente novos lugares. Se misture de tempos em tempos em meio à multidão. Se você não consegue fazer isso, ou se fez e não foi suficiente, você não pode desistir. Procure, neste caso, então, a ajuda de um profissional. Vá a um psicólogo, procure um médico. A sua saúde é mais importante que o seu orgulho ou a sua timidez. Aqui eu falei de 6 atitudes que você pode ter e fazer diante do medo e da ansiedade. São iniciativas básicas e se aplicam para cada pessoa de forma diferente, porque somos diferentes uns dos outros. Mas é necessário que você conheça em primeiro lugar você, a sua história, a sua atual realidade e os caminhos que deseja trilhar no futuro. Quanto mais domínio você tiver sobre si mesmo, maior será a sua segurança e capacidade para enfrentar os desafios da vida. Aqui no canal eu tenho um vídeo que fala sobre o medo de fazer escolhas. Eu vou deixar o link lá na descrição. Assista a ele para poder entender que você tem escolhas e elas dependem somente de você. Eu já aproveito e te peço para se inscrever agora aqui no canal Sem Medo de Ser. Isso vai me ajudar muito. E se você já estiver inscrito, por favor, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que tanto precisam. Faça suas escolhas sem medo de ser. E não evite o medo e a ansiedade, porque se você fizer isso continuadamente, terá que fugir do medo e da ansiedade como uma presa foge de um leão. Obrigado por chegar até aqui. Fique bem e conte comigo.